E a casa do Senhor é a tua casa, é a nossa casa, em nome de Jesus. Todos bem-vindos nesse primeiro culto da família de 2024, amém? Aleluia, você está entrando para a história da Sara Restinga nessa noite. Você pode dizer, eu vim no primeiro culto da família de 2024. Glória a Deus, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós estamos muito felizes, né, por ter esse privilégio, na verdade, estar na casa do Senhor. Vou ter que tirar daqui, filho. Não está rolando muito. Assim já refresca um pouquinho. Isso. Aleluia. É um privilégio para nós estarmos na casa do Senhor, né? O Salmo 122 diz isso, né? Alegrei-me sobremaneira quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É um privilégio para nós estarmos na casa do Senhor, estarmos na presença de Deus. Não quero começar esse culto de uma forma dramática, né? Mas eu sei que muitas pessoas agora, nesse momento, gostariam de estar na casa do Senhor, gostariam de estar na presença de Deus e não podem. Estão nos hospitais, estão nas prisões, estão nas cadeias, estão acamados, estão enfrentando situações que os impedem de estar na casa do Senhor, né? Muitas pessoas em países perseguidos, China, Coreia do Norte, né? Nas regiões onde o Islã domina, né? Gostariam de estar na casa do Senhor, gostariam de ouvir a palavra de Deus e não podem, porque vão ser torturados, assassinados, enfim, abatidos. Nós temos esse privilégio de acordar pela manhã e dizer, hoje eu vou para a casa do Senhor, hoje eu vou estar na presença de Deus, aleluia. Então desfrute dessa oportunidade. Olha para esse irmão bonito que está do seu lado e diga para ele assim, nós somos privilegiados, aleluia. Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor então. Abra comigo no livro de Atos, capítulo 10. Na célula quinta-feira falamos um pouquinho sobre isso. Atos, capítulo 10, né? Eu estou lendo a Bíblia, né? Estou sempre lendo a Bíblia, né? Mas nesse ano de 2023, eu comecei a ler a Bíblia novamente, né? E comecei de trás para frente. Apocalipse, 3 João, 2 João, fui lendo. E já estou no livro de Atos, né? Eu vou lendo mais devagarinho um pouco, porque vou estudando, né? E cheguei no livro de Atos agora, no mês de dezembro. E nesse capítulo 10, essa semana, o Senhor falou muito comigo, né? Uma história muito interessante, a história de Cornélio. Na verdade, não é sobre Cornélio a história. A história é sobre o reino de Deus, sobre o movimento de Deus, né? Como Deus age, como Deus faz, como Deus opera, o olhar do Senhor, a visão de Deus, olhando e percebendo cada um de nós. Essa história tem muitos personagens, né? Fala de Cornélio, o centurião romano, fala de Pedro, o apóstolo, né? O Pedro, Petrus, né? Simão Pedro, Barjonas, né? Fala dele, fala da casa de Cornélio, seus filhos, seus discípulos, fala de pessoas que Cornélio atendia, né? Estendia a ajuda, a caridade com esmolas, enfim, fala do reino de Deus, fala do movimento do Senhor, né? E é tanta coisa que eu tenho para falar aqui, né? Não quero te judiar, eu vou fazer, acho que em 2, 3 cultos, vamos estudar juntos esse capítulo. Hoje eu vou falar sobre Cornélio, né? Que foi o primeiro homem não judeu a se converter, historicamente, né? A se converter e receber do Senhor na sua vida, né? Então vamos ler o texto aqui, depois eu vou falando sobre isso. Atos capítulo 10. E havia em Cesareia um varão chamado, varão italiano aqui, né? Havia em Cesareia um varão chamado Cornélio, um centurião da corte, chamada corte italiana, um homem religioso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual dava muitas esmolas ao povo e sempre orava a Deus. Este viu claramente numa visão, quase à hora 9 do dia, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio. E este, olhando para ele e atemorizado, disse, o que é isto, Senhor? E ele lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memorial diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar um certo Simão, que tem por sobrenome Pedro, e está alojado com um certo Simão curtidor, cuja casa está junto ao mar, e ele te dirá o que deves fazer. Amém? Essa é a história, é o começo da história de Cornélio. Quem era Cornélio?
Cornélio era um centurião romano, né? E por que é interessante a gente destacar Cornélio, quem ele era e conversar bastante sobre isso, né? Cornélio era um centurião romano. Centurião, por que eles tinham esse nome? Centurião cuidava de uma centúria. O que é uma centúria? Era um pelotão, um batalhão, né? Eu não sei os termos militares, mas ele cuidava de uma equipe de 100 homens. E era uma centúria. Então, Cornélio era um oficial do exército romano. Quem era o exército romano? O exército romano foi aquele que permitiu aos judeus sacrificarem a Jesus Cristo. Então Cornélio, ele fazia parte do exército inimigo. Cornélio era um oficial do exército que participou do projeto que acabou com a morte de Jesus Cristo, né? Nós ouvimos esse fim de semana uma palavra abençoada lá nas celebrações proféticas, né? Que tempo abençoado passamos lá, né? Que o Senhor tem colaboradores e o inimigo, Satanás, tem cúmplices, né? O Senhor usa os seus filhos como cooperadores, como colaboradores, e o diabo usa os seus cúmplices para atingir os colaboradores e destruir a obra de Deus, né? Cornélio, o passado de Cornélio e todo o exército romano, assim como os judeus, eles foram cúmplices de Satanás, né? No projeto maligno para atingir a vida do nosso Salvador, Jesus Cristo, né? Então, Cornélio, como a gente fala bastante na igreja, Cornélio era um improvável, né? Muitas pessoas poderiam se converter, muitas pessoas poderiam ouvir de Jesus, receber de Jesus, mas Cornélio não. Cornélio era um improvável. Cornélio era um dos principais do exército do inimigo. O próprio Pedro, que eu não vou falar hoje, vou falar nas próximas semanas, né? Pedro não acreditava até esse momento que a salvação era estendida para aqueles que não eram judeus. Pedro tinha no seu coração, por conta daquilo que havia estudado, aprendido, né, e recebido dos seus pais, né, dos patriarcas, ele entendia que a palavra, que o evangelho era só para os judeus, que os judeus eram a menina dos olhos de Deus. Então Cornélio e outros tantos, eles eram inimigos do Senhor. Só que no meio de tudo isso, no meio do exército do inimigo, no meio dessa realidade improvável, surge um homem chamado Cornélio. Você sabe o que significa esse nome Cornélio? Resumindo a história, né? Eu anotei aqui o significado do nome Cornélio. Cornélio significa duradouro, estável, perseverante, né? Isso significa o nome Cornélio. Então, no meio do exército inimigo, no meio daqueles que estavam longe, que não conheciam o Senhor, no meio daquele povo que armou para destruir o nosso Jesus Cristo, para matar o Messias, o Senhor levanta, o Senhor desperta, o Senhor toca no coração de um homem perseverante. O Senhor toca no coração de um homem religioso. O Senhor toca no coração de um homem temente a Deus, num homem que não só buscava a presença do Senhor, mas também tinha um olhar para a sua casa, para os domésticos da fé e também para os necessitados. Olhem quem era Cornélio, versículo 2 do capítulo 10. Um homem religioso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual dava muitas esmolas ao povo e sempre orava a Deus. Então, no meio do exército inimigo, no meio das trevas, no meio do inferno, o Senhor desperta, o Senhor toca no coração de um homem. No meio de uma realidade maligna, se levanta um homem duradouro, um homem perseverante, um homem destemido, um homem que não quer viver naquela realidade de trevas, um homem que escuta, que ouve a voz de Deus, um homem que no meio das trevas recebe a luz, um homem que, quem sabe, muito parecido com nós, vivia numa realidade, né? Deixa marcado aqui Atos 10 e vai comigo em Efésios capítulo 2. Aleluia. Presta bem atenção na palavra, querido, porque nós somos os Cornélios desse tempo, dessa geração. Efésios capítulo 2, versículo 1. Vejam o que Paulo está dizendo à igreja de Éfeso.
e vos vivificou, estando mortos em suas transgressões e pecados, nos quais no passado caminhastes conforme o curso desse mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Essa era a realidade de Cornélio. Cornélio vivia numa realidade, no meio de uma realidade distante de Deus. Cornélio, por um tempo, estava morto em seus delitos e pecados. Cornélio vivia no meio de um povo que estava sendo regido e dirigido pelo príncipe das trevas, pelo príncipe desse mundo. Só que no meio de tudo isso, a luz do Senhor chegou a Cornélio. No meio de tudo isso, a palavra da salvação chegou a Cornélio. Eu fico pensando, né? A Bíblia diz que a gente não pode aumentar nem diminuir nenhuma letrinha, mas Deus nos deu criatividade, né? O Espírito Santo ativa a nossa imaginação. E eu fico imaginando a realidade de Cornélio, porque a gente lê a Bíblia e vê outras situações parecidas. Por exemplo, Nicodemos. Nicodemos era um sacerdote e viu toda a armação que levaria Jesus à morte, mas ele não quis fazer parte disso. Nicodemos se aproximou de Jesus, Nicodemos conheceu a Jesus. E assim a Bíblia vai falando de muitos homens, né? José de Arimateia também era um homem renomado da época, que não aceitou essa realidade maligna e assassina que estava destruindo o mestre. E ele se aproxima de Jesus. E assim mesmo no meio da realidade de trevas, Cornélio decidiu não fazer parte disso. Decidiu viver e servir ao Senhor, decidiu ouvir a voz de Deus. Ele olhou todos indo contra o Senhor e decidiu o seguinte: eu e a minha casa não seguiremos esse caminho. Eu e a minha casa não seguiremos o curso desse mundo. Mas Cornélio, tu é um centurião romano. Os teus colegas que estão abaixo de ti, os oficiais que estão acima de ti, mataram a Jesus, querem destruir o mestre. Eles estão envolvidos nessa realidade de trevas. Mas Cornélio decidiu não participar disso. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: nós somos os Cornélios dessa geração. Cornélio decidiu não ser igual aos mesmos do seu tempo. E nós precisamos nessa noite tomar essa decisão. Eu sempre digo isso aqui na Sara Restinga, né? Nós sim somos o Joãozinho do Passo Certo. Mas missionário, lá em casa todo mundo faz tudo errado. No meu trabalho tem caixa 2, tem caixa 3. No meio que eu vivo é tudo errado. Eles bebem, eles usam drogas, eles fumam, eles fazem, eles acontecem. Lá no meu serviço, se eu falo que eu sou fiel à minha esposa, eles debocham de mim, porque todo mundo trai a sua esposa. E aí que eles fazem tudo errado. Nós somos os Cornélios dessa geração. Nós fomos chamados a ser diferenciados. A palavra do Senhor fala em Mateus capítulo 5, versículo 13. Nós somos luz do mundo. Nós somos sal da terra. Ainda que as trevas estejam no meio que nós vivemos, nós fomos chamados por Jesus para ser luz, para iluminar, para fazer a diferença. E no meio daquela realidade de trevas, no meio daquela realidade maligna, Deus levanta um homem perseverante, que decide buscar ao Senhor, que decide orar a Deus, que teme ao Senhor. Provérbios capítulo 1, versículo 37, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, no meio de uma realidade de trevas, o Senhor levanta um homem sábio, temente ao Senhor, que decide não compactuar com a realidade do seu tempo e separar a sua vida e a sua casa para o Senhor. Nós somos os Cornélios dessa geração. Separa a tua vida, separa a tua casa, separa o teu coração, consagra a tua vida, consagra a tua casa, consagra o teu coração para o Senhor. Aleluia! Cornélio orava, Cornélio buscava a Deus, Cornélio intercedia pela sua família e pela sua casa. Leiam comigo novamente Atos, volta lá, Atos capítulo 10, versículo 2. Um homem religioso, está aqui, né? Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa,
e que fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo. Contínuo significa todo dia, todo tempo. Cornélio, duradouro, perseverante, continuamente orava a Deus. Ah, missionário, eu estou cansado. 2023 eu orei o ano todo e nada aconteceu. Continua orando. Cornélio era contínuo em oração. Cornélio fazia o seu devocional. Cornélio buscava a Deus todos os dias, por ele, pela sua casa e pelo próximo. Cornélio tinha uma relação com Deus. Ele buscava por ele mesmo. Cornélio buscava pela sua casa, e Cornélio buscava pelo próximo. Cornélio era um homem piedoso, religioso, entendia, começando a entender das coisas espirituais. Cornélio era diferenciado. Olha bem para mim aqui, querido. Quem sabe hoje tu não consiga perceber isso, mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te dizer o seguinte: assim como Cornélio, tu é diferenciado. Amém? Nós somos os Cornélios dessa geração. Sabe, queridos, eu não gosto muito de falar das minhas coisas, mas eu quero te dar esse testemunho. Eu sempre falo isso, né? 2019, nós entramos na Sara Nossa Terra. Resumindo bem a história, eu disse: Deus, se tu está me chamando, eu estou entendendo, não adianta eu fugir. Dura coisa é lutar contra os aguilhões do Deus vivo. Amém, eu entendi o meu chamado, a minha missão, eu vou me entregar. Eu só te peço uma coisa, Deus: cuida da minha casa. É só isso que eu te peço: cuida da minha casa. Enfim, vocês têm testemunhado isso aqui na Restinga. O Senhor tem cuidado da minha casa, da minha família, né? E lá nas celebrações tivemos alguns momentos, né, de adoração, de louvor, abençoados. E num determinado momento, a missionária pegou as suas vestes de dança e foi lá para o fundo. Foi lá para o fundo da igreja adorar. Eu me lembrei até daquela passagem, né? Quando tu chegar na festa, não senta no melhor lugar. Vai, senta no lugarzinho mais simples. E deixa que o dono da festa te chame, te honre. Porque pode ser que se tu sentar no melhor lugar, o dono da festa vai te dizer: o que tá fazendo aí, rapaz? Vai lá para o fundo. A missionária pegou suas vestes e foi lá para trás. E tá lá, né? Parecia uma águia flamejante dançando com seus véus. Daqui a pouquinho, a irmã que está ministrando, a pastora Lia, que estava ministrando louvor, olhou lá: chama ela, bem como diz a passagem, chama ela. E a missionária foi para o altar ministrar a adoração lá com dança. Quando eu vi ela subindo aqueles degraus, eu disse: bah, Deus, tu é fiel mesmo, né? Tu é fiel mesmo, né, Deus? Tu é maravilhoso, né? Tu tem cumprido a tua palavra e a tua promessa na minha vida. Quem sou eu para questionar a tua obra, Senhor? Quem sou eu para ir contra? Quem sou eu para duvidar o que tu faz, Senhor? Eu te pedi: cuida da minha casa, tu tem cuidado. E Deus não tem só cuidado da minha casa, mas Deus tem ajustado as coisas, confirmado os ministérios, colocando cada um no seu devido lugar. Eu sempre brinco com isso, né? Eles não gostam muito, mas sinceramente eu estou preparado. Eu disse: Deus quer me levar, me leva. Minha filha ministrando louvor, meu genro convertido, meu filho menor tocando carrom, minha esposa ministrando. Aleluia, deu, feito. Me arrebata agora, tá tudo certo. Combati o bom combate, corri a carreira, guardei a fé, aleluia. Era o que eu queria, né? Eu sei que Deus tem mais coisas para mim, mas se fosse até aqui, já estou satisfeito. E chorei muito na presença do Senhor, por ver o cuidado de Deus com a minha família, com a minha casa. E aí continuei orando, e aí eu disse para Deus: sabe de uma coisa, Senhor? Tu tem feito tanta coisa na minha vida, tá tão bom andar contigo, que eu quero te fazer um pedido. Eu te agradeço por tudo. 2 filhos, o genro e a esposa na tua casa. Mas tem mais 2 que não estão aqui ainda. Tem o William e a Rejane que não estão aqui. Então, Deus, obrigado por tudo, mas falta 2. Vamos lá, Senhor. Vamos continuar, Pai. Vamos continuar nesse projeto. E eu tenho certeza, não sei se 2024, 2025, mas em seguida, o William, vocês vão conhecer, o William e a Rejane, os meus 2 filhos, também vão estar aqui conosco. E eu disse: Senhor, ainda tem mais. Eu quero a minha mãe, que nem convertida é. Eu quero a minha irmã. Eu quero meu padrasto. Eu tenho 8 cunhados, né, mano? Eu quero meus 8 cunhados. Tinga 120. Eu quero toda a minha família aqui. E comecei a pedir pelo Senhor.
Quem sabe Cornélio não tenha sido tão engraçado assim como eu, né? Não foi tão brincalhão como eu. Mas Cornélio intercedia pelos seus, pela sua família, pela sua casa, né? E quem sabe tu tenha encerrado esse ano, né? E começado o ano de 2024 já na canseira, na correria, pensando o seguinte: pá, será, hein? Será, hein? E quem sabe isso tenha até atingido Cornélio. Mas em um determinado momento da sua caminhada, a Bíblia fala no versículo 3, se não me engano, né? Versículo 3, leia comigo ali. Este viu claramente numa visão, quase a hora nona do dia, quase às 3 da tarde, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio! E este, olhando para ele, atemorizado, disse: o que é isto, Senhor? E ele lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido por memorial diante de Deus. Sabe o que o anjo disse para ele? Cornélio, às vezes tu não percebe, mas Deus está vendo, está ouvindo a tua oração. Às vezes tu não percebe, mas Deus está vendo o que tu está fazendo, Cornélio. Deus está te olhando, Deus está te percebendo. Não precisa abrir a Bíblia comigo, né? Mas Deus levantou no Velho Testamento um profeta chamado Daniel. E Daniel era um intercessor, intercedia pelo povo, e ele passou muito tempo orando por determinada situação. E em um determinado momento, o anjo do Senhor, o anjo Gabriel, aparece a Daniel e diz: Daniel, desde a tua primeira oração o Senhor te ouviu e me enviou, né? Resumindo a história, eu demorei porque tive que enfrentar umas batalhas no caminho, aqui no percurso, mas eu vim trazer a tua resposta. Amém? Desde a primeira oração de Daniel, o Senhor já ouvia. Desde a primeira oração de Cornélio, com certeza ele era ouvido e escutado pelo Senhor. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios capítulo 16, versículo 9. Bota aí, Everton. 2 Crônicas 16, versículo 9. Quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra. Glória a Deus. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Vou ler novamente a parte A do versículo. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Cornélio era um homem que temia o Senhor. Cornélio era um homem que orava a Deus. Cornélio era um homem que agia, que dava esmolas. Cornélio era um homem que tinha o coração totalmente dele. E o Senhor envia o seu anjo para dizer: Cornélio, eu estou te vendo. Cornélio, eu sei o meio que tu está vivendo. Eu sei a tua realidade de vida. Eu sei o ambiente e a circunstância que tu foi colocado. E eu percebo a tua posição. Eu percebo a tua postura. O teu testemunho é público. As pessoas têm te visto dar esmola e eu tenho te visto quebrantado. A palavra do Senhor fala no Salmo 51, versículo 17, que Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Cornélio temia Deus, buscava o Senhor, e o Senhor via a Cornélio. Cornélio não estava só, Deus estava com ele. Olhe para o seu irmão e diga assim: tu não está sozinho, meu irmão. Aleluia. Não está sozinho, Deus está contigo. Deus está vendo a tua oração. Deus está te percebendo. Mas missionário, eu não estou sentindo nada. Missionário, eu não estou vendo nada, eu não estou percebendo nada. Eu não vejo, mas Deus vê tudo. Amém? A palavra do Senhor está dizendo aqui que o Senhor passa por toda a terra. Senhor Jesus, fecha os teus olhos aí. Estende as tuas mãos para frente. Senhor Jesus, eu quero te pedir nessa noite, nesse ambiente profético que estamos vivendo aqui, eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, atende a oração dos Cornélios, atende a oração desse povo perseverante, que está aqui reunido na tua casa nessa noite quente.
Atende a oração, Senhor, das pessoas que não têm se conformado com a realidade desse mundo, desse século. Atende a oração desse pai, dessa mãe que clama pela sua família. Atende a oração dessa esposa, Senhor, que clama pelo seu marido. Atende a oração desse esposo que luta pela sua casa, pela sua esposa. Em nome de Jesus, envia o teu anjo, Senhor, para trazer respostas. Envia o teu anjo, Senhor, para consolar, para confortar. Deus, em nome de Jesus, traz um sinal, uma revelação. Aquece o coração, toca na alma, no corpo, na mente, no espírito, te revela, Senhor, nessa noite. Deus, no meio das orações de Cornélio, às 3 da tarde, tu apareceu, Senhor, em nome de Jesus, que no meio dessa nossa oração, que no meio desse nosso clamor, tu te manifeste, tu aparece aqui nessa noite, te revela aqui nessa noite, mostra quem tu és aqui nessa noite. Senhor, aquele que chegou cansado, seja renovado agora. Aquele que chegou entristecido, seja alegre pela tua presença agora. Aquele que chegou doente, seja curado. Aquele que chegou enfraquecido, seja fortalecido agora em nome de Jesus. Aquele que tem orado e tem se sentido desanimado, que não tem, Senhor, que está desanimado porque não vê respostas, envia o teu anjo agora. Assim diz o Senhor, Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento e eu te fortaleço com a minha destra fiel. Persevera como Cornélio, resiste como Cornélio, luta pela tua casa como Cornélio, olha para o próximo como Cornélio, serve ao Senhor como Cornélio e Ele vai trazer as tuas respostas. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia, aleluia. Nós cantamos bastante aqui na Restinga, na Cavalhada, né? Deus não rejeita a oração, oração é alimento. O Senhor abençoou a vida de Cornélio, aleluia, glória a Deus. Coisa linda isso, hein? Deus abençoou a vida de Cornélio. O que mais Cornélio queria, já que os irmãos estão tomando água, eu vou tomar também. O que mais Cornélio queria é que sua casa fosse abençoada, né? Aqui tem uma questão interessante, né? Cornélio, eu estou insistindo nisso porque todo o texto, né? A Bíblia, ela tem uma realidade histórica e uma realidade profética. A realidade histórica é que esse texto aqui não é a história da carinha, não é uma lenda, não é um conto de fadas. Isso aqui existe realmente. Aconteceu realmente. Cornélio realmente existiu, né? O exército romano realmente existiu. Esse fato aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Mas há uma realidade profética e espiritual, né, por trás de toda essa história, que façam que que a mesma verdade, que o mesmo princípio que foi estabelecido nesse texto tenha valor e poder sobre as nossas vidas. Amém? O mesmo Deus que passou por Cesareia e viu Cornélio orando, é o Deus que está passando pela Restinga aqui nessa noite e está te vendo posicionado na presença do Senhor. E assim como Deus atendeu a oração de Cornélio, em 2024 o Senhor vai atender a tua oração em nome de Jesus. Amém? Nós recebemos nesse ano uma palavra, estamos vivendo o ano aceitável do Senhor. Aleluia! Jesus foi levantado para proclamar o ano aceitável do Senhor. Então toma posse aí. Esse ano é ano da restituição do Senhor na tua vida. Esse ano é o ano do cumprimento das promessas do Senhor na tua vida. Esse ano, assim como aconteceu na vida de Cornélio, vai acontecer na tua vida em nome de Jesus. Nós cremos nisso. Deus está fazendo, Ele está operando e Ele vai sempre continuar fazendo. E essa é a realidade profética da palavra. O Senhor está operando e vai fazer coisas grandiosas na tua vida. Cornélio estava distante. Cornélio não era judeu. Cornélio não era, entre aspas, crente como nós. Cornélio era o que a gente chama do mundo. Cornélio estava no mundo, mas lá no mundo ele pedia a ajuda de Deus.
E assim, quem sabe, alguns de nós, desesperados em algum momento da vida, né? Nós temos os nossos grupos aqui na igreja e volta e meia a gente escuta os testemunhos, né? A André esses tempos testemunhou isso, né? Que veio morar aqui na Restinga, se eu tiver errado, me corrija, André. Veio morar aqui na Restinga e aí veio, meu Deus, e agora onde é que eu vou congregar? Senhor, me mostra uma igreja, me revela uma igreja, Senhor, fala comigo. Aí surge a Sara Restinga. Pronto, Deus ouviu a oração da André. Amém? O Senhor ouve a nossa oração. O Senhor escuta o nosso clamor. O Senhor traz as respostas e as soluções que nós precisamos. O Senhor ouviu Cornélio e o Senhor te ouve também em nome de Jesus. Amém? Só que a questão interessante aqui, vejam o versículo, já estou encerrando aqui, pessoal. Versículo 4. E este, olhando para ele, atemorizado, disse: o que é isso, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações, as tuas esmolas têm subido por memorial diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar um certo Simão, que tem sobrenome Pedro, e este está alojado com um certo Simão curtidor, cuja a casa está junto ao mar, e ele te dirá o que deves fazer. Versículo 7, preste atenção. E tendo partido o anjo que falava a Cornélio, ele chamou 2 dos seus servos e a um soldado religioso do que estavam continuamente ao seu serviço, e tendo-lhes declarado todas essas coisas, ele os enviou a Jope. Amém? Então o que está acontecendo aqui? Cornélio está orando por sua casa, ajudando o próximo. Cornélio fazia o devocional, saía para o seu trabalho, e o olhar de Cornélio fazia com que ele percebesse os necessitados, os aflitos, os doentes, e assim ele ajudava. O Senhor percebe, o Senhor reconhece Cornélio, o Senhor abençoa Cornélio e se revela a ele através de um anjo, e o anjo vem e traz uma direção a Cornélio. E o que Cornélio faz com aquilo que Deus fala para ele? Quando o anjo vai embora, qual é a primeira coisa que Cornélio faz? Ele obedece à direção que Deus traz. Assim que o anjo partiu, Cornélio chamou 2 de seus soldados e disse: vão lá, porque um anjo me disse isso. Então vocês façam exatamente o que o anjo falou. E ele obedece à direção de Deus para a sua vida. Amém? Depois a gente vai falar nos outros domingos aqui, né? Mas, bom, vamos lendo aqui. Vai para o versículo 44, só para te dar um spoiler do que está para acontecer nesse texto aqui. 10:44. Resumindo a história, eles vão até lá. Pedro também meio cabeça dura lá, o Pedrão meio cabeça dura, não estava querendo muito, mas o Senhor fala com Pedro, mostra uma outra realidade para ele. Pedro se levanta e vai até a casa de Cornélio. E agora chega o versículo 44. Enquanto Pedro falava ainda estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. Amém? Cornélio conhecia o Senhor e orava pela sua casa. Quando ele obedece à direção de Deus, o Espírito Santo vem e enche a casa de Cornélio. Todas as pessoas da casa de Cornélio foram batizadas no Espírito Santo. Para aqueles que gostam de estudar a Bíblia, eles foram batizados no Espírito Santo antes de serem batizados nas águas. É um mistério isso aqui. Isso aqui é um poder tremendo de Deus acontecendo. Algo grandioso, né? O Senhor muda o curso da história, porque simplesmente um homem decide não se conformar com a realidade do seu tempo e com o ambiente que ele está vivendo. Ele insiste quando todos desistem, quando todos retrocedem, quando todos, ainda que o seu ambiente fosse um ambiente de trevas, Cornélio decide ser luz. Cornélio decide ser sal. Cornélio não se conforma com esse século. Romanos 12:2, né? E não vos conformeis com este século. Não te ajusta a essa realidade. Não aceita as coisas desse tempo. Ah, missionário, mas todo mundo faz assim. Ah, eles cantam lá na rua. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não. Nós não somos assim. Nós vivemos de fé em fé, de glória em glória. Aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. Então hoje eu sou uma coisa, mas no Senhor amanhã eu vou ser uma coisa melhor, porque Ele está completando a sua obra na minha vida. Hoje eu tenho 2 filhos e um genro na presença do Senhor.
Amanhã eu vou ter 4 filhos e os genros e noras que vão surgir, e os meus netos também estarão aqui na casa do Senhor, porque Ele vai completar a sua obra na minha vida. Eu sou Cornélio intercedendo por minha casa. Eu sou Cornélio clamando pela restinga. Eu estou buscando a Deus. Eu não tenho tanto dinheiro para dar esmolas, mas o que eu tenho eu dou. Eu estou me entregando de coração por uma obra, por um chamado, por uma missão. E eu sei que o Senhor está me vendo. Eu sei que o Senhor está nos vendo. Eu sei que Ele está passando aqui pela restinga e Ele está ouvindo as nossas orações. E o tempo de sermos batizados no Espírito Santo, e o tempo de sermos cheios de Deus, e o tempo do cumprimento das respostas do Senhor na nossa vida está chegando. O ano aceitável do Senhor chegou. Aleluia! Glória a Deus. Cornélia, continua orando, continua buscando, continua intercedendo. O Senhor está fazendo. Nenhuma das tuas orações, nenhum dos teus pedidos de oração, nada passa em branco, nada passa desapercebido diante de Deus. Ele sabe a tua necessidade, Ele conhece o teu coração. Entende o que a palavra está dizendo? Olha o que o Senhor está dizendo para Cornélio. Eu estou vendo, eu estou ouvindo a tua oração, e eu estou vendo o que tu está fazendo, Cornélio. Por isso eu enviei um anjo. Agora, se eu não orar, o anjo não vem. Se eu não agir, o anjo não vem. Às vezes a gente coloca a culpa em Deus, queridos, mas a posição é nossa. Quantas pessoas haviam em Cesareia? Naquela cidade, não sei, centenas, milhares de pessoas. Só um homem se posicionou. Um homem decidiu não se conformar. E Deus achou aquele homem no meio da multidão. Certa vez o Senhor estava para destruir Sodoma e Gomorra. O Senhor iria destruir uma cidade que estava completamente perdida em abominações, em bestialidades. Tudo de errado acontecia em Sodoma e Gomorra. Tudo de errado acontecia naquela cidade. Mas antes de destruir Sodoma e Gomorra, o Senhor apareceu e foi conversar com seu amigo Abraão. E os anjos avisaram: nós vamos destruir Sodoma e Gomorra. Mas Abraão disse o seguinte: Abraão preocupado porque tinha um sobrinho chamado Ló, que morava naquela cidade. Resumindo a história, Abraão intercedeu e insistiu até que Deus desse uma oportunidade de tirar o seu sobrinho daquela cidade antes de destruí-la. A gente olha para nossa casa e vê tantas coisas que precisam ser ajustadas, né? Eu sei que o Senhor tem agido na minha casa, na minha família, mas não pensem que lá em casa é o fantástico mundo de Bob, assim, né? Que é o, né? Oh, que lindo, né? Não pensem que a gente se acorda se amando. Oh, esposa amada, querida, abençoada. Oh, meu marido querido, tremendo. Filho, aleluia, você acordou, glória a Deus. Não, nós temos as nossas lutas. Nós temos os nossos perrengues, nós temos as nossas dificuldades. Na minha casa, eu percebo, tem coisas que eu vejo que precisam ser ajustadas. E tem coisas, quem sabe, que eu nem percebo ainda que precisam ser ajustadas. Mas eu sei que Deus está comigo. Eu sei que Ele está fazendo. Eu não sou Abraão, mas eu tenho me esforçado para andar na presença do Senhor. E Ele tem enviado seus anjos para trazer as respostas. Ele tem operado, Ele tem agido. E Ele vai completar a sua obra na minha casa. E eu tenho orado por ti. Eu tenho orado por ti. Eu tenho orado por todos nós aqui, para que o Senhor complete a sua obra em nome de Jesus. Amém? Recebe essa palavra. Assim como o Senhor ouviu a Cornélio, o Senhor tem ouvido a tua oração. Mas missionário, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não tenho orado tanto. Muda. Estamos começando um ano. Dá tempo ainda. O Senhor ouvia as orações e percebia as atitudes de Cornélio, né? Se Cornélio ficasse parado e não orasse, passaria desapercebido como toda aquela multidão.
mas Cornélio decidiu se posicionar. Amém? Olha para mim aqui, não se sinta cobrado, não estou te cobrando, estou trazendo uma direção do Senhor para a nossa vida. É o ano aceitável do Senhor. Coisas grandiosas e tremendas de Deus vão acontecer na nossa vida. Mas o anjo veio para Cornélio porque ele orava e servia ao próximo. Ele temia a Deus, ele buscava o Senhor e ele ajudava o próximo. Amém? Olha para o seu irmão e diga assim: está precisando de alguma coisa, meu irmão? Conta comigo aí. Às vezes lá em casa a gente brinca, né? Cada um tem a sua forma de brincar, né? Uma dica, assim, eu sou casado há 26 anos, né? E sempre me perguntam, qual a dica para viver 26 anos junto com uma pessoa? É o bom humor. Essa é a melhor dica, né? E além da presença do Senhor, enfim, tô brincando, né? Mas às vezes a missionária pergunta, o que tu quer? Eu disse, eu quero paz, me deixa. Eu quero paz. Eu preciso de paz, me deixa pensar um pouquinho, me deixa refletir aqui um pouquinho, né? Tudo que nós precisamos, o Senhor nos dá. O Senhor nos traz, Ele atende a nossa oração. Nós precisamos orar para que Ele venha. Nós precisamos agir para que Ele venha. Amém? Às vezes a gente faz, eu não vou fazer, ninguém faz nada, ninguém está vendo, né? Ou às vezes, né? Eu vou fazer, sabe? Ninguém está vendo mesmo. O Senhor está vendo tudo. O Senhor conhecia Cornélio por dentro e por fora. O Senhor te conhece por dentro e por fora. E é por isso que Ele vai enviar o seu anjo para te trazer as respostas que tu quer nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Domingo, de propósito, nós fazemos isso, né? Nós já falamos sobre Josué, que orou dizendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Já falamos sobre Atos 16:31, o centurião, o soldado romano também lá, né? Cuidando da prisão, recebeu uma palavra de Paulo, que disse, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E agora estamos falando de um homem, um centurião romano, um mundano, um homem que vivia no mundo, mas que decidiu buscar a Deus, se entregou ao Senhor e foi e teve a sua casa salva. Amém? Essa palavra é para ti que luta pela tua casa. Essa palavra é para ti que luta pelo teu esposo, pela tua esposa. Essa palavra é para ti que é pai e mãe como eu, buscando pelos teus filhos, intercedendo pelos teus filhos. O Senhor está te vendo, o Senhor está te ouvindo e em breve as respostas vão chegar em nome de Jesus. Amém? Aleluia, aleluia. Uma vez eu tive para encerrar, uma discussão teológica com um irmão, né? Eu trouxe uma palavra que falava assim, eu quis dizer na palavra, né? Bartimeu, um cego chamado Bartimeu, ele saiu gritando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus ouviu a voz de Bartimeu e abriu os seus olhos. Uma mulher com fluxo hemorrágico foi se arrastando e chegou até Jesus. Quando ela tocou em Jesus, Jesus sentiu o poder saindo da sua vida, né? E ao longo da palavra nós vemos muitas pessoas agindo, e por conta dessa ação, dessa atitude dessas pessoas, o Senhor percebeu cada uma delas e as abençoou. O irmão ficou muito bravo comigo, que disse que é pela graça que nós somos salvos, né? Então não preciso fazer nada, Deus já me ama mesmo assim. Eu sei, a salvação é de graça, mas o milagre é para aqueles que se esforçam. Deus é galardoador daqueles que o buscam. A salvação, fica tranquilo, tu vai para o céu, continua assim. Vai para o céu, aceitou Jesus, te batizou, aleluia, vai subir. Daqui a pouquinho a gente se encontra lá em cima. Mas nessa vida nós podemos desfrutar de grandes coisas do Senhor acontecendo. Para isso, precisamos nos posicionar como Cornélio. Orar, interceder, servir, buscar o Senhor, em nome de Jesus. O último versículo, Everton. Jeremias 29:13. E já encerro e já chamo para o altar aqui junto comigo. Aleluia. Jeremias 29:13. Não precisa fazer nada, então o que Deus quis dizer com isso aqui? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Cornélio teve a visita do anjo. Amém? Ele achou o Senhor porque o buscou de todo o coração. Como tem sido a tua busca, meu irmão? Fica de pé junto comigo. Aleluia.
Aleluia. Como tem sido a tua busca? Sabe, queridos, eu quero encerrar te dizendo o seguinte: às vezes nós culpamos a Deus e nos desviamos, nos afastamos por causa disso. Eu não vou mais na igreja porque eu tenho orado e Deus não tem respondido. Minha casa continua desse jeito, eu continuo assim, nada acontece. E a gente culpa a Deus. Mas a Bíblia está dizendo aqui que nós vamos achá-lo quando o buscarmos de todo o nosso coração. Como tem sido a tua busca? Feche teus olhos aí e reflete um pouquinho sobre isso. Não precisa olhar para o irmão. Que às vezes a gente fica pensando, essa palavra é para missionária, né? Essa palavra é para o meu esposo, essa palavra é para minha esposa, essa palavra é para aquela irmã que não veio hoje. Essa palavra é para nós, queridos. Todos nós. Nós vamos achá-lo quando buscarmos de todo o nosso coração. Cornélio teve a sua oração atendida porque buscou a Deus. Quero te desafiar nessa noite a buscar o Senhor de todo o teu coração e servir a Ele. E no meio da tua busca, no meio da tua caminhada, o anjo vai aparecer. Não é uma epifania, não é uma visão sobrenatural, mas quem sabe eu seja o anjo do Senhor na tua vida nessa noite, para te dizer o seguinte: Deus está contigo, Deus está ouvindo a tua oração, Deus está te trazendo a resposta que tu precisa, a solução está nas mãos de Deus, e Ele está te entregando agora, em nome de Jesus, amém? Então dá um passo, aleluia. Sei que eu tenho que encerrar, né? Mas estou com vontade de seguir aqui. Mas só quero te dizer o seguinte: esse ano, quero te fazer um convite muito especial. Quero te convidar, te desafiar a viver o sobrenatural de Deus conosco aqui na Restinga. Eu tenho certeza que esse ano vai ser tremendo. Eu tenho certeza que o Deus que nos permitiu virar esse ano na sua presença é o Deus que vai fazer coisas grandiosas na vida de cada um de nós. Em breve, muitos jovens vão passar por aquela porta e vão aceitar Jesus aqui nesse lugar. Em breve, muitas famílias vão ser restauradas aqui nesse lugar. Eu vejo pela fé muitas famílias sendo restauradas, muitas casas sendo restauradas, casamentos destruídos, consertados, restaurados na presença do Senhor. Eu vejo o Senhor ouvindo e atendendo oração de mães e pais que clamam aflitos. Eu vejo jovens largando as drogas, aceitando Jesus aqui nesse altar. Eu vejo perdidos entrando, pessoas em trevas passando por aquela porta e recebendo a luz de Jesus aqui nesse lugar. Eu vejo os milagres do Senhor acontecendo aqui nessa casa, e eu quero te convidar a crer comigo e ver a obra do Senhor acontecendo aqui nesse lugar, em nome de Jesus, aleluia. A Sara Restinga é simplesmente mais uma igreja aqui nesse lugar, mais uma porta que se abre, mas assim como o Senhor age e passa por toda a terra, Ele está aqui nesse lugar, fazendo coisas grandiosas. Vem viver isso comigo, vem viver isso conosco. Vem crescer na presença do Senhor, vem ser edificado, vem se tornar um Cornélio, vem atrair a presença do Senhor. Um homem atraiu a presença do Senhor, um pai de família encheu a sua casa com a presença do Espírito Santo. Vem atrair a presença de Deus para a tua casa. Vem atrair a presença de Deus junto conosco para a Restinga. Vem orar junto conosco. Vem jejuar junto conosco. Vem servir a Deus junto conosco. E o Espírito Santo de Deus vai encher esse lugar. A obra do Senhor vai se completar, vai acontecer aqui nesse lugar. Porque o Senhor está levantando homens perseverantes. O Senhor está levantando uma geração de Cornélio que não desiste, que não retrocede, que clama pela sua família, que clama pela sua casa, que tem o olhar para o perdido, que tem o olhar pelo necessitado, aleluia, que não faz como aquelas pessoas que passaram por aquele pedido. Os bons samaritanos, o Senhor está levantando nesse tempo.
Homens que olham para o Senhor e olham para o próximo. Aleluia. Jovens perdidos da Restinga, venham para a casa do Senhor. Famílias destruídas da Restinga, venham para a casa do Senhor. Tu que está perdido, destruído, venha para a casa do Senhor. Nós estamos aqui. Há uma luz, há uma porta, há uma direção de Deus se abrindo nesse lugar. A Sara Restinga, na casa do Senhor, está com suas portas abertas, para que um tempo de Deus, para que algo glorioso de Deus aconteça. Queridos, eu estou me estendendo, mas eu preciso profetizar sobre a tua vida. Hoje tu chegou aqui necessitado. Hoje tu chegou aqui como alguém que precisa, mas daqui a pouquinho Deus vai te usar para ajudar o necessitado. O Senhor está gerando um testemunho na tua vida. Daqui a pouquinho, isso é daqui a pouquinho mesmo, em breve, tu vai dizer para alguma pessoa bem parecida contigo que vai passar por aquela porta. Tu vai dizer: eu entrei chorando aqui, eu entrei sofrendo, eu entrei doente aqui, mas o Senhor mudou a minha vida. E o mesmo Deus que mudou a minha vida vai mudar a tua, meu irmão, em nome de Jesus. E as pessoas vão ver Jesus na tua vida e vão aceitá-lo também. E elas que entraram necessitadas vão trazer outros necessitados, e assim nós vamos ganhar muitas pessoas. Tinga 120, 240, 480, 960, e assim nós vamos, em nome de Jesus, aleluia. O Senhor está fazendo a sua obra, amém? Quero te fazer uma pergunta, querido, desculpe a choradeira, mas eu creio no que Deus está fazendo aqui nesse lugar. Meu coração está completamente entregue aqui nesse lugar. Deus me conhece, Deus sabe. Eu tenho me colocado na presença dEle como Cornélio. Eu estou clamando, eu estou pedindo, eu estou chorando, eu estou jejuando, eu estou fazendo a minha parte. E eu sei que não quero me mostrar, aparecer. Eu sei que eu fazendo a minha parte, Deus vai fazer a dEle. Tu está aqui, já é uma resposta de Deus para a minha vida. Nós começamos com meia dúzia de pessoas. Hoje já somos 30, daqui a pouquinho seremos 120. Deus está fazendo, Deus está operando. Aleluia, vamos continuar, vamos seguir em frente. Ora junto comigo, clama junto comigo. Aqui na Restinga nós somos poucos, mas todos os dias tem um irmão orando e jejuando. A obra do Senhor aqui na Restinga, te junta conosco, ora junto conosco, vem comigo e nós vamos ver coisas grandiosas acontecendo na tua casa, nas nossas casas e aqui na Restinga, em nome de Jesus, amém? Pega na mão do seu irmão aí agora, em nome de Jesus. Aleluia. Profetiza uma bênção, profetiza um milagre na vida do seu irmão aí, em nome de Jesus. Eu sei que a gente pede bastante pela gente, né? Eu sei que a gente ora e clama tanto pela gente, eu preciso de tanta coisa, mas eu muitas vezes sou levado pelo Senhor a não pedir por mim, não pedir pelas minhas necessidades e orar pelo próximo. Faça como Cornélio, abençoa a vida do seu irmão aí, em nome de Jesus. Profetiza o milagre de Deus na vida dele. Aleluia. Eu vejo a tua casa convertida, eu vejo a tua casa transformada. Aleluia. Eu vejo o milagre do Senhor acontecendo na tua vida. Aleluia. Que os anjos do Senhor, aleluia, anjos do Senhor, vento que vem dos quatro cantos, Rua Hakodesh, sopra nesse lugar. Espírito Santo de Deus, sopra nesse lugar, te move aqui nesse lugar. Espírito Santo, tu que encheu a casa de Cornélio, enche a vida de cada um aqui, meu Pai, em nome de Jesus. Tu que encheu a casa do Cornélio, Senhor, enche os corações dos meus irmãos, dos meus amigos, da minha família na fé, em nome de Jesus. Enquanto clamamos, enquanto intercedemos, vem sobre nós, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, aplauda o Senhor aí. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Débora, quero te dizer uma coisa, minha querida, nós te amamos, viu? Teu lugar é aqui na Restinga conosco. Escuta o que o missionário está te dizendo aqui. Teu lugar é aqui na Tinga com a gente. Ó, Carolina Lucas, eu já ia dizer Lucas de Medeiros, Carolina Chaves, Medeiros, nem sei mais agora. Carolina de Medeiros Chaves,
está começando o Arena Jovem. Amém? Por isso Deus te trouxe nesse domingo para cá. Algo novo de Deus está começando na Restinga. E o Senhor está te chamando. Um dia, na sequência eu vou pregar mais sobre isso. Cornélio queria Deus. E o Senhor foi lá em Jope. Cornélio está na Cesareia. O Senhor vai lá em Jope e diz para Pedro: Pedro, se liga, eu vou mandar alguém aqui para te levar lá na casa de um homem que precisa da presença de Deus. E Pedro sai da sua casa e vai até Cesareia para encher a casa de Cornélio do Espírito Santo. O Senhor viu a Carolina de Medeiros Chaves, até esqueço teu nome, Sharon. Tô brincando. A Sharon. O Senhor viu a Júlia. O Senhor viu a Andre. O Senhor viu a Sara Restinga se movimentando para começar o Arena Jovem. E foi lá e chamou a Pedra. Foi lá e chamou a Débora. Débora, vai começar. Te junta com aquele povo lá. Por isso que Deus te trouxe hoje para cá. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Amém? Quantos creem nisso que eu estou dizendo? Aleluia! Glória a Deus! Eita glória! É mistério, família! Aleluia! Aponta para a direção da tua casa aí, ó. Pai amado, Deus querido, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela tua palavra, pelo teu mover, pela tua presença. Obrigado, Espírito Santo, porque tu não nos abandona, tu não nos rejeita, tu estás sempre conosco. Nós te agradecemos que possamos começar uma nova semana, um novo tempo, aliançados com ti. Nós vamos na tua direção, guarda a nossa casa, nossa família, guarda cada um de nós, estende essa unção aos nossos lares e nos dá uma semana abençoada, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante a luz do seu rosto sobre ti, e que o Senhor te dê shalom, te dê a paz, vá para a melhor semana da tua vida, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, aleluia.